Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina OTP, Organização do Trabalho Pedagógico. Estamos falando sobre avaliação, mais especificamente instrumentos avaliativos, e paramos na apostila aula 19, alguns instrumentos avaliativos, na página 3. Eu falei com vocês sobre a prova, um dos principais instrumentos utilizados para verificar a aprendizagem dos alunos, para classificar, enfim, tem várias utilidades. E fiquei de comentar com vocês na página 3 outro instrumento avaliativo, que é a observação. Ali no final da página 3 diz assim: é um instrumento de avaliação utilizado na escola com fim informal. O que significa isso? A prova é formal, ela é palpável. Você vê, olha, essa é a prova do fulano. Quando chega a reunião do pai, olha como ele me entregou essa prova. Aqueles professores tudo com o cabelo em pé, né? Porque o aluno respondeu mal feito, falou não sei, fez uma brincadeirinha na questão, enfim. As provas são arquivos que você pode guardar, vai para a pasta do aluno, você faz o que você quiser com ela. Caso o aluno não atinja a média, para você ter subsídio, seja para classificá-lo, para sugerir uma reprovação desse aluno, para sugerir um encaminhamento específico. Ela é formal porque o aluno escreve, tem cabeçalho, tem valor das questões, tem tudo isso na prova. A observação é informal, você pode fazer de várias maneiras. Você pode olhar o dia a dia do teu aluno. Lembra que eu falei da avaliação formativa? Então a observação te auxilia a fazer essa avaliação formativa. Verificar o que ele está acontecendo, como está dando o processo de aprendizagem. Na educação infantil é muito interessante você anotar também, né? Tem lá o caderninho do aluno, anotar questões relevantes. Você não vai anotar, Joãozinho jogou giz no colega dia 3/5. Ciclano pegou e falou um palavrão no meio da sala. Não, não são essas coisas, né? Se você quiser anotar essas coisas, tem uma ficha específica para isso. Nós estamos falando aqui do aspecto avaliativo, não do aspecto comportamental. É muito importante você não confundir esses dois aspectos, conforme eu já falei no vídeo anterior. Comportamento é uma coisa, avaliação é outra, totalmente diferente. Eu posso recomendar um aluno bagunceiro, por assim dizer, atribuir o aluno bagunceiro errado, mas vamos lá. Posso pegar um aluno que é bagunceiro, que é o terrível, o terror da sala, que incomoda todo mundo, e ele tirar uma nota excelente. Por outro lado, o aluno quietinho, reprimido na sala, tem uma nota péssima. Então, avaliação não depende de comportamento, são coisas dissociadas. Você não pode, por exemplo, falar, eu vou dar 1 ponto de comportamento. Você está louco, não existe isso. Comportamento é obrigação do aluno, não tem como você pegar e avaliar comportamento. 2 pontos para quem ficar quieto na sala. Isso aí você nunca vai justificar perante o teu pedagogo e ainda vai passar vergonha porque vai mostrar para ele que você não sabe o que é avaliação. Então, não existe ponto por comportamento, não existe ponto por caderno. Essas coisas são muito claras para vocês, espero que sejam muito claras. Eu vou dar 2 pontos no caderno para manter o caderno em dia. Como assim você vai dar 2 pontos no caderno? Manter o caderno em dia é obrigação do aluno, é um pré-requisito do aluno. Você não tem que dar ponto para ele, ele vai fazer porque ele tem de fazer. Bom, diferente se você pegar e passar as questões no caderno e eu vou corrigir as questões do caderno. Então você não está corrigindo o caderno, você está corrigindo as questões que você passou e essas questões são avaliativas. Aí é diferente. Então tome muito cuidado com o linguajar que você usa para explicar isso. Bom, voltamos lá para a observação. É informal porque você anota coisas que são relevantes, que vão te auxiliar a lembrar de alguma coisa. O aluno fez uma pergunta, você percebeu que ele não entendeu bem. Então tudo isso está contido no aspecto da observação. Ali na página 4, Álvares Mendes, 2002, ele fala um pouquinho sobre a observação. O que vale a pena ser observado, qual a importância atribuída aos dados observados e qual o papel dos sujeitos observados no processo. Também é importante que os envolvidos, no caso os alunos, conheçam as regras do jogo, ou seja, o que será observado, o uso que será feito dos dados coletados, entre outras coisas. Você quer dar outro exemplo de quando faz uma observação? No início do ano, na outra disciplina, eu dei um trabalho de seminário. Então, quando vocês vão apresentar o seminário, eu faço uma observação. A avaliação do seminário é uma avaliação por meio de uma observação.
Vocês percebem que aí eu junto dois instrumentos avaliativos diferentes? O seminário com a sua construção, cartazes, elaboração do que será apresentado e a postura dos alunos. Então pode ser que um trabalho em grupo, se eu chego e falo para você, gente, a nota é do grupo. Se um for mal, todo mundo vai mal. Ou então a nota é individual. Eu vou avaliar cada um de vocês de acordo com a participação. O cara fica lá segurando o cartaz, enquanto os outros explicam bonito. Não vou querer dar a mesma nota para esse aluno. Eu vou olhar se ele participou, segurar um cartaz, até um pedestal, 2 cadeiras seguram um cartaz. Não precisa de ninguém para segurar um cartaz apenas. Então são esses aspectos que fazem parte da avaliação. Então a observação permite o professor registrar o fato, desempenho durante um processo, registro fiel e exato. Você pode avaliar, você pode observar um comportamento e anotar em outra ficha que não seja para atribuir nota, mas caso você queira fazer por exemplo, numa reunião de pais, tem um aluno que está me incomodando o tempo todo na sala de aula, então eu posso anotar aquele comportamento numa ficha específica, não para dar nota, mas para comentar com o pai, olha, com a mãe, com o responsável, olha, o aluno não fez isso, o aluno está dessa maneira, está dessa forma, então dá para fazer essa anotação. O que eu quero deixar bem claro aqui, comportamento não se avalia. Isso não significa que você não vai deixar o aluno fazer o que ele quer dentro da sala. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que você tem outros meios para lidar com a disciplina. Eu já comentei com vocês sobre esses meios, que não seja exclusivamente punir o aluno com nota. Bom, possibilita o acompanhamento da aprendizagem, detectando dificuldades, falhas, fornece dados reais sobre o aluno e sua aprendizagem. Então você pode intervir imediatamente, é fácil de ser associada com instrumentos avaliativos, conforme eu já expliquei para vocês também. Na página 5 da mesma apostila, os dados coletados precisam ser documentados para que não seja uma coleta de informações aleatórias ou se percam. Se você dá aula, por exemplo, no meu caso, 300, 400 alunos, você não vai lembrar nenhum nome do aluno, dependendo de quem for. Né? Tem aluno do primeiro ano que eu não sei quem é, porque eu não dei aula para ele quase. Então você precisa ter uma organização mínima. O que é OTP? Organização do trabalho pedagógico. Então se alguém chegar para mim, conforme acontece todo o tempo, o professor Helder, aqui é a pedagoga fulano de tal, como que está a aluna X? Eu vou abrir em 3 minutos, nem isso vou levar. Em 2 minutos, o prazo de eu pegar minha apostila aqui, a aluna X fez isso, fez aquilo. Por que essa aluna X está com nota baixa? Porque ela não entregou tal, não entregou aquilo, não entregou nesse período, atrasou tal coisa. Isso se chama organização do trabalho pedagógico. Eu não posso responder para minha pedagoga em hipótese alguma. Espera aí, pedagoga, eu vou verificar, eu não sei o que houve aqui. Pode acontecer com um ou outro aluno, eu passar batido, todo mundo é humano, todo mundo erra, todo mundo é falho, mas não pode ocorrer o tempo todo, né? Chega no conselho de classe, tem professor que você fica olhando e fala, como que essa pessoa chegou até a esse nível, né? Porque como que você vai para um conselho de classe e você fala, eu não sei o que aconteceu com um aluno, e não é com um, eu não sei o que aconteceu com esse, não sei o que aconteceu com aquilo, eu não sei por que a nota dele está assim. Eu sempre sei porque a nota do meu aluno é essa. Sei explicar claramente. Se eu falar com o pai, eu não vou ter problema. Eu posso ser convocado a qualquer momento para ir no colégio, mesmo em pandemia. E o pai quer falar comigo, ó. O pai da Maria Carolina, não sei da onde, quer falar com você, professor, referente ao primeiro trimestre, que a filha dele ficou com 3. Se vou chegar lá, eu vou defender o 3 que ela ficou. Por que ela ficou com 3? Qual foi o meu papel que permitiu ela ter uma média boa? Por que os outros tiram aquela média, por que ela não tirou? Então isso é fundamental, e as observações, elas te dão esses elementos. Ao longo do trimestre, cada nota vermelha que nós passamos, nós explicamos nos conselhos de classe, conforme tivemos o segundo. O diretor vai lá e passa para você a palavra, professor, ela está com 2 em OTP e 3 em fundamentos históricos que você seleciona. O que aconteceu? Eu vou lá, não. Ela não entregou em nenhum, ela não fez isso, ela entrou, respondeu a chamada, mas não fez tal coisa, deixou, nunca procurou até agora, já mandei várias mensagens, mas tenho ficado no vácuo. Então tudo isso é registrado na ficha do aluno. Se lá no final do ano eu precisar reprovar esse aluno, eu estou cheio de documento para poder reprovar, né? Porque
Você não é um pai de todo mundo também, né? Você pode querer gostar dos seus alunos, mas você não é pai de ninguém. Então você tem que ter esses documentos para permitir que sejam feitas intervenções oportunas. De quando em quando eu mando mensagem para minha pedagoga, porque eu tenho observação aqui. Então eu mando mensagem, ô pedagoga, me ajude a falar com a fulana de tal, que ela não está desempenhando as funções dela. Então eu provoco a pedagoga para ir atrás desse aluno, para ver o que está acontecendo com ele. E eu só posso provocar porque eu tenho as observações, tanto no ensino EAD como no ensino presencial. É isso que o OTP tem que ensinar com vocês. O professor, ele não é alguém desorganizado. Ele pode ter o visual desorganizado, mas ele não pode ser desorganizado. Ele tem que ser extremamente organizado. Vocês têm 2 anos de OTP para entender isso. Saber, eu tenho uma pasta para a turma X, a pasta para a turma Y, para a disciplina tal, o planejamento tal. Quando eu gravo ATP, eu sei o que vai cair o ano inteiro, o ritmo que eu vou introduzir esses assuntos, eu relaciono o planejamento com os documentos. Isso não é porque eu sou bom, é porque todo professor tem que seguir esse modelo para poder ter um trabalho que seja adequado e que possa proporcionar ao aluno condições mínimas de saber o que ele está estudando. Tranquilo? Eu fecho esse vídeo então falando exclusivamente da observação, que apesar de ser um instrumento informal, é fundamental registrar. Não dá para confiar na memória. É muito mais bom, é muito melhor quando alguém pergunta para você o que aconteceu com fulano e você tem a anotação do dia lá, né? Por que o fulano não tirou tanto? Ele não fez essa prova no dia, ele não estava lá. E você tem todos esses requisitos. Mostra mais confiabilidade. Você atende o pai com maior confiança, atende a pedagoga com maior confiança e passa a confiar em suas decisões. Qualquer dúvida, basta perguntar.